Esse Lula é um velho muito burro, cara. Pense num velho burro esse Lula. Ou, em vez de burro, é um velho muito esperto. Eu não sei se o Lula é burro ou se é esperto. Eu quero fazer uma análise com você pra gente entender se realmente o Lula é muito burro, um otário, velho trouxa, ou se é um velho muito esperto. Mas para isso a gente precisa relembrar de alguns fatos que aconteceram esses dias atrás. Eu quero só contar uma história curtinha, porque eu quero chegar nesse resultado aí, que foi entregue na sexta-feira, do pacote de ajuste fiscal do Haddad, que os deputados aprovaram uma parte e outra parte ficou para depois do carnaval. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia, gastou muito dinheiro público, comprou muito voto. Na verdade, em 2021 foi quando o Bolsonaro criou o orçamento secreto. O orçamento secreto foi criado em 2021, quando Bolsonaro precisava comprar votos dos deputados para eleger Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. E por que o Bolsonaro precisava colocar o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados? Porque o Arthur Lira era o deputado escolhido pelo mercado. O mercado escolheu o Arthur Lira. E porque o mercado escolheu o Arthur Lira para ser presidente da Câmara, o Bolsonaro utilizou dinheiro público que o governo arrecada através dos impostos e comprou muito voto dos deputados. Criou o então famigerado orçamento secreto para fazer com que os deputados elegessem o Arthur Lira como presidente da Câmara. E o que foi que o Arthur Lira fez assim que assumiu a presidência da Câmara em 2021? O Arthur Lira privatizou o Banco Central. Claro que vai ter gente que vai dizer que não pode falar que o Banco Central foi privatizado porque não foi vendido no papel. Mas o que o Arthur Lira fez? Transformou o Banco Central autônomo do governo. Quer dizer que o Banco Central agora não responde ao governo. O governo não pode interferir no Banco Central. Então o povo elege um presidente, que é o governo, e esse presidente não pode interferir no Banco Central. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que o Arthur Lira tirou o Banco Central da mão do governo e entregou o Banco Central na mão do mercado. Por quê? Porque nenhum presidente do Banco Central pode ser apenas escolhido pelo governo. Tem que ser uma pessoa escolhida e uma pessoa que trabalhe para o mercado. Então o Banco Central foi entregue para o mercado em 2021 pelo Arthur Lira, que se tornou presidente da Câmara, porque o Bolsonaro, cumprindo ordens do mercado, criou o orçamento secreto para os deputados elegerem o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Aí, em 2022, tivemos a eleição para a presidência da República. Nós, povo brasileiro, elegemos o Lula, certo? Nós votamos a maioria, pouquinho mais, mas elegemos o Lula. Aí o que acontece? Em 2023 teve eleição para a presidência da Câmara dos Deputados novamente, que a presidência da Câmara dos Deputados é feita eleição de 2 em 2 anos. O que aconteceu foi que o Lula, presidente recém-eleito em 2022, assumiu em 2023, janeiro de 2023, e em fevereiro de 2023 o Lula gastou dinheiro público, utilizou dinheiro do orçamento secreto criado pelo Bolsonaro e deu um monte de dinheiro para os deputados, para comprar votos, para reeleger o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Então o Lula, se ligue, preste atenção nesse fato importantíssimo, para a gente entender se o Lula é burro ou se o Lula é esperto. O Lula utilizou dinheiro público e comprou voto dos deputados para reeleger o Arthur Lira, o deputado eleito, escolhido pelo mercado, o deputado que privatizou o Banco Central, que deu o Banco Central para o mercado. O Lula apoiou incondicionalmente a candidatura do Arthur Lira, e Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara com o apoio do Lula. Mas o Lula não fez isso de graça também. O Lula também negociou. Ele fez um combinado lá com o Arthur Lira. Ele deu dinheiro para os deputados, continuou com o orçamento secreto, falou que não tinha problema, os deputados podiam sumir com o dinheiro, mas o Lula subiu o salário mínimo 6% acima da inflação. E o Lula não poderia fazer isso sozinho. Ele só poderia fazer isso se a Câmara dos Deputados aprovasse. Então, porque o Lula comprou os votos para eleger o Arthur Lira, né, no combinado, em troca, o Lula conseguiu aumentar 6% do valor do salário mínimo acima da inflação. Então aumentou o poder aquisitivo das pessoas que ganham
o salário mínimo. Outra coisa que o Lula fez, também botou nessa conversa aí, fez com que a Câmara aprovasse mais dinheiro para o Bolsa Família. Esses 600 pila que tem uns coitados que ganha, é 600 pila mais 150 por filho, mais, é uma merrequinha. Mas essa merrequinha faz com que muita gente no Brasil não passe fome, porque tem muito miserável. O Brasil é um país que tem muita gente miserável. Então o que aconteceu? O Lula apoiou o Arthur Lira, porém, ele conseguiu aumentar o salário mínimo 6% acima da inflação e conseguiu mais um monte de dinheiro para a Bolsa Família, para ajudar os coitados a ter um prato de comida. Só que agora aqui deu um problema aí que eu tenho que falar aí, que é importante aqui, que realmente aí o mercado aí não ficou feliz com esse negócio. O mercado não gostou. Porque o que aconteceu? O Lula aumentou 6% do salário mínimo, em torno de 70 pila, salário mínimo, acima da inflação, 6%. E o Lula conseguiu dinheiro para os miseráveis que não tinham dinheiro para comprar comida, agora comprar comida. Então aconteceu o quê? Que os coitados que não tinham dinheiro para comprar comida, agora estavam comprando comida. E a galera que ganha salário mínimo já tinha mais 70 pila para gastar. Então o que aconteceu? Essa galera começou a gastar dinheiro no comércio e o comércio começou a vender mais. O comércio começou a vender mais, precisou comprar mais coisas para vender para as pessoas que não tinham dinheiro para comprar e agora estavam comprando. Então isso movimentou a economia do Brasil. Tanto que agora, no mês passado, saiu o resultado do IBGE, o índice de desemprego no Brasil é o mais baixo da história. Apenas 6% dos brasileiros estão desempregados. Nunca no Brasil teve tanta gente trabalhando quanto tem agora. Por quê? Porque o Lula aumentou 6%. Olha que miséria, cara. Olha como o Brasil é um país que tem tudo para ser a melhor nação do mundo. Olha como o Brasil é para ser um país de gente muito rica e próspera. O Lula conseguiu aumentar 6%, somente 6% do valor do salário mínimo, e o Lula arrumou lá mais 600 pila e 150 pila por filho de coitado que não tem o que comer. Só isso que o Lula fez. A economia do Brasil melhorou, o Brasil começou a prosperar, a indústria começou a crescer, por quê? Porque aquela galera que não tinha dinheiro para gastar, agora tinha dinheiro para gastar e estava movimentando a economia. Só que, claro, né, gente, o Lula prometeu muito mais coisa na campanha, falou que ia fazer do Brasil um país mais justo, que ia entregar a reforma tributária, e de fato ele está entregando a reforma tributária. Mas aqui que está o pulo do gato para a gente ver se o Lula é inteligente ou se ele é um velho burro. Porque você veja bem, a reforma tributária foi dividida em duas partes. A primeira parte, que trata sobre imposto sobre consumo, que realmente o Brasil é o país que mais cobra imposto sobre o consumo. Apesar dos bolsonaristas estar mentindo, falando o contrário, tem muito deputado safado que devia responder na justiça falando que aumentou os impostos, mas não aumentou o imposto, pôs pobre. Porque o imposto sobre consumo, que hoje é 19% de ICMS, 5% de ISS, 15% de IPI, 7,5% de COFINS, mais o IOF, tudo os impostos que estão embutidos dentro do preço das coisas que a gente compra no mercado, é em torno de 50% do valor do produto. Então a metade do valor do produto que a gente compra no mercado hoje é imposto para o governo. Com essa reforma tributária que o Lula acabou de aprovar no Congresso, vai tirar esses 50% e vai transformar em 26,5%. Não vai mais ter PIS, não vai ter COFINS, não vai ter ICMS, não vai ter ISS, não vai ter IPI e outras coisas. Vai ter só um imposto chamado CBS de 8,8% e um imposto chamado IBS, que vai para os estados e municípios, de 17,5%. Então, de 50% do valor das coisas que a gente paga é imposto, no Brasil agora vai passar para 26%. Quer dizer que quando essa reforma tributária começar a ser colocada em prática, o preço das coisas para você que gasta dinheiro no mercado vai ficar mais barato. Mas agora tem uma segunda parte nessa reforma tributária aí que o Lula enroscou, e foi essa enroscada aí que fez com que o dólar chegasse a custar mais de R$6 no Brasil. Foi isso que desvalorizou a nossa moeda. O que acontece? O Lula e o Haddad apresentaram um pacote de ajustes fiscais. Quer dizer, o Lula e o Haddad apresentaram modificações na maneira com que o governo vai cobrar imposto da galera a respeito do imposto de renda. E essa modificação precisava ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O Lula prometeu na campanha que ia isentar pessoas que recebem até R$5.000 de pagar imposto de renda. E foi isso que ele colocou nesse pacote de ajuste fiscal. Ele falou, não queremos mais cobrar imposto de renda sobre as pessoas que ganham até R$5.000, que hoje, por enquanto, as pessoas que ganham acima de 4.600 têm que pagar 27,5% do valor de imposto de renda. O Lula quer que essa galera não pague nada de imposto de renda.
Só que esse dinheiro vai fazer falta para o governo. Não vai ter dinheiro para pagar o Bolsa Família, não vai ter dinheiro para pagar a saúde, educação, segurança e principalmente vai faltar dinheiro para pagar juro de dívida que o governo tem com o mercado. Então, para garantir o dinheiro do juro da dívida que o governo tem com o mercado, o governo precisava apresentar uma nova proposta, onde é que ele ia tirar o dinheiro. Se ele não vai receber dinheiro das pessoas que pagam imposto de renda até R$5.000, ele precisa apresentar de onde é que ele vai tirar o dinheiro. Aí o Lula e o Haddad deram a ideia de cobrar a alíquota mínima de 7,5%. Hoje em dia, quem ganha acima de R$2.100 paga 7,5% de imposto de renda para o governo. O Lula e o Haddad fizeram a seguinte ideia: vamos cobrar a alíquota mínima. Vamos cobrar das pessoas que ganham acima de R$50.000 por mês em forma de lucros e dividendos. Banqueiros, grandes empresários, acionistas da Bolsa de Valores, das empresas estatais, a galera do mercado, galera que ganha acima de R$50.000 por mês em lucros e dividendos, que hoje no Brasil não pagam nada. No Brasil, hoje, quem ganha R$2.100 paga 7,5% de imposto de renda para o governo. O Lula está querendo não cobrar imposto de renda até as pessoas que ganham até 5 mil, mas para compensar, estava querendo cobrar só 7,5% das pessoas que recebem acima de R$50.000 por mês. 50 mil por mês apenas. Não, peraí que eu vou falar de novo, gente, que isso aqui você precisa entender. Você que é brasileiro, que tem título de eleitor na mão, que tem carteira de identidade, você tem que entender isso daqui. O Lula apresentou um pacote fiscal, plano de cobrar imposto. Ele falou, não vou cobrar imposto das pessoas que ganham até 5 mil. Essa parte todo mundo está entendendo, todo mundo sabe. Aí agora é o seguinte, para compensar esse dinheiro que não vai entrar de imposto de renda das pessoas que ganham até 5 mil, eles planejavam cobrar imposto, alíquota mínima de 7,5% apenas nos lucros e dividendos das pessoas que recebem dinheiro sem trabalhar, de filho de uma puta que não sabe arrumar uma cama, que não sabe bater um prego, que não produz nada, de filho da puta que recebe lucro de juro, de filho da puta que recebe dinheiro no mercado especulativo, financeiro e imobiliário. Era só a alíquota mínima de 7,5% que hoje pessoas que ganham até R$2.100 têm que pagar. O governo estava querendo pegar essa alíquota que as pessoas que ganham R$2.100 no Brasil hoje pagam de 7,5%, alíquota mínima de 7,5%, e fazer com que os filhos da puta que recebem acima de R$50.000 sem trabalhar, apenas especulando no mercado financeiro, que recebem dinheiro de lucros e dividendos sem bater um prego, sem carpir um lote, sem lavar uma louça, que essa galera, filha da puta, pagasse a alíquota mínima de 7,5%, acima de R$50.000 por mês. Bom, gente, então agora eu sei que vocês realmente, se você assistiu esse vídeo até aqui, você entendeu, né? Por que o dólar chegou a R$6? Porque o Lula queria isentar de imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000, vou repetir, porque isso aqui a gente tem que entender. E o Lula estava querendo cobrar a alíquota mínima de 7,5%, que hoje é cobrado sobre as pessoas que recebem acima de R$2.100, 7,5% essa alíquota mínima, o governo estava querendo cobrar dos lucros e dividendos dos filhos da puta que recebem acima de R$50.000 por mês sem trabalhar, apenas especulando no mercado imobiliário e no mercado financeiro. Sim, agora depois de todas essas histórias, depois de todas essas informações que a gente lembrou, eu lhe pergunto, o Lula é um cara muito esperto ou ele é só um velho trouxa burro pra caralho? Gente, acontece o seguinte, a parte principal da reforma tributária é a maneira com que o governo arrecada o imposto de renda das pessoas. Por quê? Porque se o governo cobra imposto sobre a renda das pessoas, as pessoas têm nome e as pessoas têm endereço. Então o governo pode sim cobrar o imposto de uma maneira mais justa das pessoas se o governo cobrar imposto sobre a renda. Da mesma maneira que é nos Estados Unidos, da mesma maneira que é na Europa, da mesma maneira que é em todo o mundo civilizado. O imposto tem que ser cobrado sobre a renda, porque as pessoas têm nome, as pessoas têm endereço, e o imposto de renda sim pode ser cobrado de uma forma justa. Só que o Lula, ao invés de fazer a reforma tributária e começar pela cobrança de imposto de renda, ele tentou passar uma
uma barbinha. Ele tentou começar uma modificação no imposto de renda através de um pacote de ajuste fiscal. Você veja como o Lula, eu não sei aí que eu fico pensando se o Lula é esperto ou se ele é burro, que ele pensou que o mercado ia deixar passar essa reforma tributária em forma de pacote de ajuste fiscal, ou se ele pensou que os deputados iriam realmente se vender a ponto de aprovar uma reforma tributária em forma de pacote de ajuste fiscal. Bom, gente, eu sei que falando assim muita gente não entende. Na moral, não, Hamilton, agradeço de coração você que está assistindo o vídeo, agradeço seu interesse, realmente porque esse é um assunto de utilidade pública. Nós, brasileiros, deveríamos estar falando sobre a reforma tributária nas escolas, nos bares, com os amigos, na família, deveríamos estar falando, não sobre Lula, sobre Bolsonaro, mas sim sobre a reforma tributária, a maneira como o governo vai cobrar imposto, que é o que está acontecendo hoje em dia, e que o Congresso não aprovou essa parte do pacote de ajuste fiscal, que é cobrar 7,5% de imposto de renda sobre as pessoas que têm mais de 50 mil reais por mês de lucro e de dividendos em investimentos. Em compensação, né, o mercado está pressionando os deputados, o mercado fez com que o dólar chegue a R$6, para que o governo não mexa na parte dos tributos referente ao imposto de renda. Então, esse é um assunto que precisa de uma interação popular. Os trabalhadores precisam saber disso, os trabalhadores precisam entender isso, os trabalhadores precisam cobrar que o Lula cobre imposto sobre lucros e dividendos. Porque a pressão que o mercado está fazendo sobre o governo e sobre os deputados é gigantesca. E os trabalhadores, ao invés de, nessa hora, apoiarem o governo, que está querendo cobrar só 7,5% dos caras que ganham acima de 50 mil reais por mês e não estão querendo aceitar isso, os trabalhadores estão boiando nesse assunto, pior do que bosta no rio. Pera aí que eu vou gravar esse final de novo, gente. Pelo amor de Deus, falar assim que os trabalhadores estão boiando pior que bosta no rio. Quem sou eu para falar um negócio desse, sendo que eu sou um trabalhador também? Mas então, gente, é o seguinte, só queria deixar essa reflexão. Você acha que o Lula é muito inteligente? Que tentou passar parte da reforma tributária em forma de pacote de ajuste fiscal, mas que o mercado não deixou passar e os deputados não aprovaram? Ou você acha que o Lula é um cara muito burro, que achou que os deputados e o mercado iam deixar passar a parte mais importante da reforma tributária em forma de pacote de ajuste fiscal? Comenta aí o que você acha. O Lula é burro? Ou o Lula é inteligente pra caralho? Bateu, Tito. E agora? Eu fui.